Eu nunca imaginei que o dia mais importante da minha vida terminaria com algemas, gritos e o meu próprio pai sendo levado pela polícia. Tudo isso, no palco da minha formatura. Passei anos acreditando que, se eu ficasse quieta, se eu me esforçasse o suficiente, minha família finalmente me enxergaria. Mas, quando ouvi meu pai berrar que eu não merecia meu diploma e que eu deveria ter pago a faculdade da minha irmã mimada, algo dentro de mim simplesmente despertou. O tapa que ele me deu diante de todos não foi o que me destruiu. Foi o que me libertou. E o que aconteceu depois, foi ainda mais inesperado. Eles achavam que podiam me controlar para sempre. Mal sabiam o que estava prestes a acontecer. Quer saber como tudo virou de cabeça para baixo? Então venha comigo até o fim dessa história. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Eu sempre imaginei que meu dia de formatura seria o ponto final de tudo que eu precisei engolir em silêncio durante anos. Cresci ouvindo que minha irmã, Clarissa, era a estrela da família, vi inteligente, delicada, promissora, vi enquanto eu, Mariana, era apenas conveniente. A filha que sabia se virar, que nunca dava trabalho, que podia esperar. E foi esperando que eu passei os primeiros 23 anos da minha vida, esperando carinho, esperando atenção, esperando que alguém finalmente percebesse o quanto eu lutava para existir num espaço que, oficialmente, também era meu. Desde pequena, meus pais faziam questão de reforçar a diferença entre nós. Clarissa ganhava tudo, cursos caros, roupas de marca, viagens de aniversário. Quando completou 15 anos, ganhou uma festa num buffet luxuoso. No meu aniversário de 15, minha mãe deixou R$ 50 em cima da mesa e disse que eu podia comprar um bolo no mercado. Eu aprendi a engolir seco e seguir. Sempre segui. Quando passei na faculdade federal, trabalhando de tarde e estudando à noite, ninguém comemorou. Meu pai comentou apenas: pelo menos não vamos gastar com você. Clarissa, na época com notas medíocres no ensino médio, recebeu aulas particulares, orientação vocacional, e ainda assim reprovou. Meus pais diziam que ela precisava de apoio, que era sensível. Eu, pelo visto, não tinha sensibilidade alguma. Mas naquele dia, minha formatura, eu acordei acreditando, não sei bem porquê, que talvez as coisas pudessem ser diferentes. Eu me olhei no espelho ajustando a beca azul marinho da universidade, sentindo nas mãos o peso de cada prova feita exausta depois do trabalho, de cada sala de aula onde eu chegava quase sem fôlego, de cada noite em que estudei enquanto Clarissa reclamava no sofá por não saber que roupa usar para a festa seguinte. Eu tinha conquistado aquele diploma sozinha. Meu suor estava bordado em cada fio da beca. No trajeto até o auditório, meu coração, teimoso, ainda tentava imaginar minha mãe sorrindo, meu pai orgulhoso, Clarissa admitindo, mesmo que em silêncio, que eu tinha vencido. Mas quando os encontrei do lado de fora, percebi que esperança e ingenuidade são primas próximas. Minha mãe me olhou de cima a baixo com a sobrancelha arqueada. Você vai usar esse cordão dourado? Parece exagero. Meu pai suspirou impaciente. Não inventa de discursar demais. Essas coisas só servem para passar vergonha. Clarissa nem levantou a cabeça do celular. Anda logo, Mariana. Tá todo mundo olhando e você já tá atrasando. Ainda assim, entrei no auditório tentando manter a dignidade. Eu era a primeira da família a se formar. A primeira a conquistar algo que não envolvesse pedir, implorar ou depender. E mesmo se eles não fossem capazes de ver isso, eu via. Quando chamaram meu nome, o público aplaudiu, professores, colegas, pessoas que acompanharam minha trajetória e sabiam o quanto eu lutara. Meu peito se encheu de uma emoção tão grande que por um instante esqueci quem estava sentado na fileira reservada aos meus convidados. Subi ao palco, respirei, segurei o diploma, e então ouvi passos rápidos atrás de mim. Quando virei, encontrei o rosto distorcido de raiva do meu pai. Ele subiu sem ser chamado, sem hesitar. Antes que eu tivesse tempo de entender o que estava acontecendo, sua mão aberta atingiu meu rosto com tanta força que o microfone captou o estalo, reverberando pelo auditório como uma explosão. O público ficou mudo. Meu pai gritou:
com a veia do pescoço saltada, você não merece esse diploma. Era para ter pago a faculdade da sua irmã. E Clarissa, se levantando com desdém, completou, você não vai ser ninguém mesmo, Mariana. Agora vai ter que pagar a minha faculdade. Naquele segundo, minha vida inteira mudou, não porque eu desmoronei, mas porque, pela primeira vez, eu despertei. E eles não tinham ideia do preço que pagariam por isso. O silêncio após o tapa parecia maior que o próprio auditório. Ninguém respirava. Era como se o mundo inteiro tivesse parado para testemunhar o momento exato em que minha família decidiu destruir, diante de todos, a última migalha de respeito que eu ainda tentava guardar por eles. Minha bochecha ardia, mas a dor física era insignificante perto da sensação de que algo dentro de mim finalmente se rompia, e, ao mesmo tempo, se libertava. A primeira pessoa a se mover foi uma professora minha, a mesma que me acompanhará durante meu TCC. Ela correu até mim, os olhos arregalados de choque. Mariana, você está bem? Isso não pode ficar assim. Antes que eu respondesse, ouvi vozes agitadas vindo das cadeiras. Pais de outros alunos se levantavam, alguns filmavam, outros gritavam para que chamassem a segurança. Meu pai ainda estava no palco, respirando pesado, como se estivesse orgulhoso do que tinha feito. Clarissa, ao pé da escada, cruzava os braços, olhando para mim com aquele sorriso pequeno e venenoso que sempre dedicou aos meus momentos de conquista. Drama demais para um diploma, ela murmurou, alto o suficiente para que alguns ao redor ouvissem. Foi então que 2 seguranças subiram rapidamente ao palco e cercaram meu pai. Ele tentou afastá-los com o braço, mas eles insistiram. O microfone ainda estava ligado, e todo mundo pôde ouvir o diálogo que se seguiu. Senhor, o senhor precisa descer. Eu não vou a lugar nenhum. Essa menina devia era agradecer pelo que tem. Ela é a formanda, senhor. O senhor não pode agredi-la. A palavra agredir ecoou pelo auditório, e naquele instante senti a primeira onda de realidade me atingir. Eu tinha sido agredida. Em público. No meu próprio dia. Por alguém que, teoricamente, deveria me amar. A coordenadora do curso subiu ao palco também, tentando conter o tumulto. Minha mãe, histérica, gritava da plateia, soltem ele. Ela provocou. Essa menina sempre provocou. E cada frase só servia para expor, diante de centenas de testemunhas, a dinâmica que eu mesma levei anos para reconhecer como abusiva. Foi quando alguém chamou, a polícia já está vindo. Meu pai congelou. Clarissa também. Eu permaneci imóvel, tentando entender o tamanho daquele momento. Nunca imaginei que, um dia, as máscaras cairiam tão rápido, e logo na frente de tanta gente. Segundos depois, 2 policiais entraram no auditório. O burburinho virou explosão. Uns gritavam indignados, outros filmavam, outros apenas olhavam, atonitos, tentando acreditar no que estavam presenciando. Os policiais se aproximaram do palco, ouviram rapidamente o relato do segurança e da coordenadora, e então se viraram para meu pai. Senhor, o senhor está detido por agressão. Vamos precisar que nos acompanhe. Ele arregalou os olhos, como se fosse um absurdo aquilo estar acontecendo com ele, que sempre escapou das consequências, que sempre acreditou que a palavra dele bastava. Vocês estão loucos. Isso é minha filha. Exatamente por isso, respondeu um dos policiais. Meu pai foi algemado ali mesmo, diante de todos. Quando tentaram conduzi-lo, ele se virou para mim, cuspindo ódio. Você vai pagar caro por isso, Mariana. A Clarissa precisa dessa faculdade. Você vai resolver isso ainda hoje. Clarissa, do fundo da plateia, gritou, a culpa é sua, como sempre. Egoísta. Meu estômago revirou, mas eu não chorei. Não dessa vez. Em vez disso, senti algo novo, uma força que eu nem sabia que morava em mim. Pela primeira vez, eu não me encolhi. Não me culpei. Não procurei desculpas para eles. Eu apenas fiquei ali. Em pé. Firme. Quando as coisas começaram a se acalmar, uma funcionária da universidade me levou até uma sala reservada.
Lá dentro, me ofereceu água, gelo para o rosto, e falou com cuidado: a polícia vai querer ouvir você depois. Mas fique tranquila, não precisa falar nada agora. Concordei, embora a tranquilidade fosse o que eu menos sentia. Minha vida inteira estava mudando em minutos. Quando ela saiu, fiquei sozinha, olhando o próprio reflexo no vidro da janela. Meu rosto estava vermelho, marcado. Mas meus olhos pareciam de outra pessoa. Alguém que finalmente tinha perdido o medo. Pouco depois, batiam na porta. Eram 2 policiais que levaram meu pai. Mariana? Podemos conversar um minuto? Engoli seco e permiti que ele entrasse. Ele se sentou, tirou o caderninho do bolso e perguntou com voz firme, mas gentil: você deseja prestar queixa formal? Eu deveria ter hesitado. Eu deveria ter pensado nos laços familiares, nas implicações, no caos. Mas nada disso veio à minha mente. As palavras saíram de mim com a leveza de uma libertação. Sim, eu quero. O policial concordou, anotou calmamente e disse: fez a coisa certa. Ele não tinha direito de fazer isso. Não. Não tinha. E naquele exato momento, enquanto assinava o boletim de ocorrência, percebi que aquele tapa, por mais cruel e humilhante que tivesse sido, havia me dado algo que eu nunca tive antes: escolha. E eu ia usá-la. Da maneira que eles menos esperavam. A delegacia ainda tinha o cheiro característico de café requentado e papel molhado quando cheguei acompanhada por uma assistente da universidade. Não era a primeira vez que eu pisava em um lugar assim, mas era a primeira vez que eu estava lá como vítima, e não como alguém que precisava proteger a própria família das aparências. O policial que havia falado comigo mais cedo me guiou até uma sala simples, com uma mesa de metal e 2 cadeiras. Ele abriu a porta e disse com cuidado: pode ficar à vontade. Já estamos finalizando o registro da prisão do seu pai. Meu coração bateu diferente ao ouvir a frase prisão do seu pai. Não de tristeza, mas de reconhecimento. Era isso. Pela primeira vez na vida, alguém estava enxergando o que eu vivi por anos. A assistente da universidade me aguardava no corredor, mas eu pedi que esperasse lá fora. Eu precisava encarar aquilo sozinha. Precisava sentir a responsabilidade da decisão que eu havia tomado. Quando o policial voltou para a sala, abriu a pasta com o boletim. Seu pai continuou alegando que foi um mal-entendido, explicou. Mas existem dezenas de testemunhas, além de filmagens. Inclusive, pelo que soubemos, alguns vídeos já estão circulando nas redes. Minhas mãos gelaram. Vídeos. Imagens do meu próprio pai me agredindo em público. Aquilo poderia explodir, se espalhar, se transformar em algo muito maior do que eu imaginava. Mas, estranhamente, não senti vergonha. Senti clareza. A verdade, uma vez exposta, deixa de ser peso. Você tem certeza que quer continuar com a queixa? Ele perguntou. Tenho, respondi imediatamente. Enquanto ele recolhia minha assinatura, ouvi passos pesados ecoando no corredor. A porta da sala foi puxada com força e, antes de qualquer autorização, minha mãe entrou. Seu rosto estava vermelho, manchado de choro e raiva. Clarissa veio logo atrás, impecável, como se não tivesse acabado de me humilhar para um auditório inteiro. Mariana, você ficou maluca? Minha mãe disparou. Seu pai está lá dentro, numa cela, por sua culpa. Eu respirei fundo. Muito fundo. Ele está lá por culpa das atitudes dele. Clarissa bufou. Ai, me poupe. Você adora pagar de vítima. Sempre adorou. Agora conseguiu o que queria, destruir a família. A funcionária da universidade tentou intervir, mas minha mãe levantou a mão para ela, como se pudesse mandar em qualquer ambiente. O que você acha que vai ganhar com isso, hein, Mariana? Um diploma te subiu a cabeça? Você acha que alguém vai te contratar depois de você expor a própria família desse jeito? O policial se manteve firme. Senhora, vocês não podem falar com ela antes de eu terminar aqui. Ela é minha filha, minha mãe rebateu. E é exatamente por isso que a senhora deveria se preocupar em respeitá-la.
Um silêncio constrangedor tomou conta da sala. Minha mãe parecia ter levado um tapa invisível, talvez o primeiro choque real que a vida lhe dava. Clarissa, por outro lado, rolou os olhos como se não estivesse preocupada, apenas irritada. Mariana, ela disse, cruzando os braços. Você não vai deixar o papai preso. Isso foi um exagero. Você sabe que ele só estava nervoso. Além disso, você tem uma responsabilidade comigo. Você prometeu que ajudaria na minha faculdade. Eu prometi quando tinha 15 anos, respondi com firmeza. E vocês nunca perguntaram se eu conseguia. Só exigiram. Ela deu um passo à frente, voz amarga, e você vai cumprir. Eu não vou estudar numa pública. Não vou passar vergonha. Eu fechei os olhos por um instante, como quem guarda uma memória antiga. Lembrei das vezes em que Clarissa rasgou minhas redações porque não queria que eu chamasse atenção. Lembrei de quando meus pais deixaram de pagar minha passagem de ônibus porque precisavam comprar um vestido novo para ela. Lembrei do Natal em que ganhei uma agenda usada enquanto ela ganhou um notebook. Cada lembrança era uma peça de um quebra-cabeça que eu, finalmente, conseguia enxergar completo. Quando abri os olhos, era como se uma porta dentro de mim tivesse sido trancada para sempre. Eu não devo nada a vocês, declarei. Minha mãe arfou, como se tivesse levado um golpe. Clarissa estreitou os olhos, séria pela primeira vez. Isso não vai sair barato para você, ela ameaçou. Você está se esquecendo de onde veio. Vocês é que estão se esquecendo de quem eu sou, respondi. O policial pigarreou, tentando retomar o controle. Se vocês não se acalmarem, vou pedir que saiam. Minha mãe ainda tentou mais um ataque. Você acha que o mundo vai te aplaudir por isso? Você acha que alguém vai te apoiar? Antes que eu pudesse responder, a porta da delegacia principal se abriu, e ouvimos murmúrios vindos do saguão. O policial olhou para outro agente que passou correndo, e o homem disse: tem imprensa lá fora. Parece que já reconheceram o caso do tapa na formatura. Meu estômago virou. Minha mãe empalideceu. Clarissa também. A assistente da universidade entrou na mesma hora, ofegante. Mariana, acho melhor você vir comigo para uma sala mais reservada. Dessa vez, foi minha mãe quem perdeu o controle. Internet? Imprensa? Você fez isso de propósito. Ela avançou como se fosse me agarrar, mas o policial se colocou entre nós. Chega. Vocês duas precisam sair agora. Clarissa puxou o braço da mãe e a arrastou para fora, mas antes de desaparecer, ela lançou um último ataque. Você vai se arrepender, Mariana. A gente ainda vai acertar isso. Quando a porta bateu, o silêncio que ficou não era de medo. Era de decisão. Porque, pela primeira vez, eu entendi que minha vida não estava desmoronando. Ela estava, finalmente, começando. A assistente da universidade me conduziu até uma sala no fundo da delegacia, longe das janelas e do burburinho crescente vindo da recepção. A cada passo que eu dava, minha mente oscilava entre duas realidades: a menina que sempre se encolheu para não incomodar ninguém e a mulher que estava aprendendo, pela primeira vez, que não precisava mais apagar a própria existência para caber na família. Quando me sentei, ela fechou a porta e me entregou um copo de água. Respire, Mariana. A imprensa só sabe que houve uma agressão. Seu nome ainda não foi divulgado oficialmente. A palavra ainda pairou no ar como um aviso silencioso. Mas é provável que divulguem, né? Perguntei, tentando manter a voz estável. Ela hesitou antes de responder. Sim. O vídeo é muito claro. E, sinceramente, as pessoas estão indignadas. Surpreendeu-me ouvir aquilo. A indignação dos outros sempre soou como algo distante, como se eu nunca tivesse direito a esse tipo de proteção. Cresci acreditando que, se algo ruim acontecesse comigo, a culpa seria minha. Minha mãe e Clarissa repetiram essa narrativa tantas vezes que ela virou quase um reflexo. Mas agora, do lado de fora daquela sala, havia gente me defendendo sem sequer me conhecer. E isso era poderoso. Pouco depois, o policial voltou com algumas folhas na mão. Mariana, precisamos de sua assinatura final.
Depois disso, você está liberada. Ele olhou para mim com uma expressão que misturava respeito e cautela. Seu pai será transferido para outra unidade até a audiência de custódia. Assinei os papéis sem tremer. Era impressionante como, em tão poucas horas, eu deixara de me perguntar como eu faria para sobreviver à desaprovação da minha família, e começar a pensar como sobreviveria sem eles. O policial me fez mais perguntas formais, confirmou meu endereço e disse que, se eu quisesse, poderia solicitar medida protetiva. A ideia me soou, pela primeira vez na vida, necessária. A assistente da universidade me levou de carro até o campus. No trajeto, ela falou pouco, talvez por respeito ao meu silêncio. Quando o portão da universidade surgiu diante de nós, senti um aperto no peito. Ali eu tinha construído tudo. Ali eu existia. Ali eu não era sombra de ninguém. Me acompanhou até a sala da coordenação, onde alguns professores aguardavam. Ver todos aqueles rostos preocupados, pessoas que genuinamente se importavam, ativou dentro de mim algo que por muito tempo ficou guardado: pertencimento. A coordenadora me abraçou com firmeza. Mariana, você não está sozinha. Vamos te apoiar no que for preciso. Era estranho ouvir aquilo vindo de alguém que não tinha sangue nenhum ligado ao meu. Talvez porque, pela primeira vez, eu entendia que família não é uma sentença genética, mas um vínculo escolhido. Assim que me sentei, a coordenadora puxou uma cadeira ao meu lado. A universidade está preparando uma nota oficial. O vídeo já viralizou, e queremos deixar claro que repudiamos totalmente a agressão e ofereceremos suporte legal e psicológico. Senti um nó na garganta. Eu não quero confusão. Mariana, a confusão não foi você quem criou, ela respondeu. Mas você tem o direito de se proteger. E de ser defendida. Essas palavras se alojaram dentro de mim como algo que eu nunca tinha permitido entrar, a ideia de que eu valia o suficiente para ser defendida. E, quando isso se instala dentro de alguém que sempre foi diminuída, algo começa a renascer. Horas depois, enquanto eu ainda estava na sala, meu celular começou a vibrar sem parar. Mensagens, ligações, notificações de redes sociais. Quando finalmente peguei o aparelho, vi dezenas de vídeos sendo compartilhados. No principal, meu pai subia ao palco, me estapeava e gritava. Em segundos, havia milhares de comentários. Pessoas revoltadas. Gente chamando aquilo de abuso, de covardia, de crime. Gente que não acreditava que pais pudessem agir assim. Engoli em seco. Era real. Não havia mais como voltar atrás. Meu celular tocou. Era um número desconhecido. Pensei em ignorar, mas atendi. Mariana? Aqui é Beatriz, do RH da Tecnova. Meu coração acelerou, a Tecnova era uma empresa de tecnologia muito concorrida. Eu vi sua entrevista acadêmica no mês passado. Não sabíamos que você já estava se formando. Gostaríamos de convidá-la para uma conversa. O episódio da sua família não muda nada. Na verdade, só mostrou sua coragem. Eu fiquei muda. Beatriz continuou: se você puder vir amanhã de manhã, será um prazer conversar. Quando desliguei, a coordenadora percebeu minha expressão surpresa. Notícias boas? Talvez, melhor do que eu imaginava. Aquela oportunidade surgiu como um farol em meio ao caos. Pela primeira vez, eu enxergava um caminho que não dependia dos desejos, exigências e chantagens emocionais da minha família. Um caminho só meu. No fim da tarde, voltei para casa. Meu apartamento era pequeno, simples, mas silencioso, e naquele momento, esse silêncio foi como um abraço. Me joguei no sofá e senti minhas pernas tremerem, como se meu corpo só agora estivesse entendendo tudo o que havia acontecido. A televisão ligada em algum jornal mostrava meu rosto borrado, o palco iluminado, meu pai sendo contido pelos seguranças. Era estranho me ver como notícia. De repente, meu celular vibrava de novo, dezenas de mensagens novas. Mas uma, em específico, fez meu sangue gelar. Era da Clarissa. Mariana, para de bancar a vítima. Tira a queixa.
o papai vai perder o emprego e você vai destruir nossa vida. Você sempre foi invejosa. Se você não resolver isso até amanhã, vai ser pior para você. Eu li a mensagem 3 vezes. E depois, pela primeira vez na vida, eu sorri. Porque eu finalmente percebia, eles não tinham mais poder sobre mim. E nunca mais teriam. A noite inteira passou em pedaços curtos de sono inquieto. Cada vez que eu fechava os olhos, a cena do tapa voltava, não como trauma, curiosamente, mas como um ponto de virada. Uma linha que dividia minha vida entre antes e depois. Pela primeira vez, o depois parecia ter mais luz do que o antes. Ainda assim, o peso das ameaças de Clarissa insistia em rondar meus pensamentos. A sensação familiar de culpa tentava se enraizar de novo, mas eu a afastava, consciente de que era um eco do passado, não do presente. A manhã chegou com o som do meu despertador vibrando no criado mudo. Levantei-me devagar, como se meu corpo precisasse reaprender a existir em um mundo onde eu, finalmente, tinha escolha. Tomei um banho longo e coloquei uma roupa simples, mas arrumada. A entrevista na Tecnova estava marcada para as 9. E eu iria, não porque precisava provar algo para minha família, mas porque queria provar algo para mim mesma. Ao sair do prédio, fui surpreendida por 2 repórteres do outro lado da rua. Um deles segurava um microfone e, ao me reconhecer, se aproximou rápido. Mariana. Mariana, você pode comentar sobre a denúncia contra seu pai? O instinto antigo teria me feito encolher, pedir desculpas, fugir. Mas algo dentro de mim estava mudando. Levantei a mão, mantendo distância. Desculpem, mas eu não vou falar nada agora. Era firmeza, não agressividade. Eles respeitaram. Quando entrei no ônibus, percebi que algumas pessoas me olhavam, talvez tentando confirmar se eu era a menina do vídeo. Um senhor mais velho, sentado do outro lado do corredor, disse baixinho: "Fez certo, viu? Ninguém tem o direito de encostar a mão num filho." Agradeci com um aceno tímido. E aquilo, por mais simples que fosse, serviu de combustível. A Tecnova ficava num prédio moderno de vidro, com recepção ampla e ar-condicionado gelado demais. Fui recebida pela própria Beatriz, que me conduziu até uma sala de reunião. Logo em seguida, 2 gestores entraram. A conversa fluiu melhor do que eu esperava. Eles sabiam do episódio, claro, era impossível que não soubessem, mas não tocaram no assunto. Falaram de projetos, de tecnologia, de processos, e de como meu desempenho acadêmico chamara atenção. Quando a entrevista terminou, Beatriz apertou minha mão. Mariana, independentemente de qualquer coisa lá fora, saiba que você mostrou muita força. Isso é raro. Ao sair da empresa, senti algo que nunca tinha sentido antes, orgulho de mim mesma. Mas a vida, eu já sabia, jamais me deixava respirar sem trazer uma surpresa. Quando cheguei ao térreo do prédio, o porteiro me chamou: "Moça, tem uma pessoa lhe esperando ali, faz um tempinho." Meu estômago se revirou antes mesmo de eu olhar. Mas olhei. E, sentada num dos bancos de madeira próximos às plantas, estava minha mãe. Ela parecia menor do que eu lembrava. Não fisicamente, mas como se o mundo, pela primeira vez, tivesse pesado sobre ela. Seus olhos estavam inchados, e sua postura não trazia a arrogância costumeira. No entanto, quando me aproximei, reconheci a expressão. Não era arrependimento. Era desespero. "Mariana", ela disse, levantando-se rápido. "Precisamos conversar." Meu corpo inteiro se enrijeceu, mas respirei fundo. "Estou indo para casa, mãe. Por favor, me escuta." Ela segurou meu braço, e eu me desvencilhei com calma. "Seu pai teve a audiência de custódia hoje." Ele foi afastado do trabalho. Sem salário. "A situação está ruim." Eu não respondi. "Se você retirar a denúncia, Mariana, tudo pode voltar ao normal." "Normal?", repeti, sentindo a palavra queimar minha língua. "Normal para quem, mãe? Para vocês?" Ela piscou, como se eu a tivesse ofendido. "A Clarissa está desesperada."
A faculdade dela começa mês que vem. Ela não tem como pagar. Não contive o riso, um riso curto, incrédulo, que saiu antes que eu pudesse impedir. Então é disso que se trata. Não é sobre o tapa. Não é sobre o que vocês fizeram comigo. É sobre o que eu posso fazer por vocês. Você é parte da família, ela insistiu. Família ajuda. Família não agride. Não humilha. Não manda escolher quem merece estudar e quem não merece. Seu pai estava nervoso. E a Clarissa? Questionei. Ela estava nervosa também quando disse que eu não seria ninguém e que deveria pagar a faculdade dela? O silêncio da minha mãe disse tudo. Ela não veio pedir perdão. Ela veio pedir solução. Se você retirar a denúncia, podemos conversar. Podemos recomeçar, ela tentou novamente. Mas naquele instante, olhando para aquela mulher que me criou para servir, não para existir, percebi algo inesperado. Eu não sentia mais medo. Nem raiva. Nem dor. Eu sentia distância. Uma distância tão grande que já não havia mais caminho de volta. Mãe, comecei, com a voz mais firme que já tive, não existe recomeço onde nunca houve começo. Eu vivi a vida inteira tentando ganhar o amor de vocês. E agora eu entendi que isso nunca me pertenceu. Ela respirou fundo, perdida entre implorar e explodir. Você vai nos abandonar? Não, respondi. Eu só estou parando de me abandonar por vocês. Ela arregalou os olhos, chocada. Mas não pelas minhas palavras, e sim porque, pela primeira vez, eu não recuei. Depois de alguns segundos, ela chutou o chão levemente, frustrada. Você está cometendo um erro enorme, Mariana. A vida não é gentil com gente orgulhosa. E também não é gentil com gente que aceita migalhas. Sem saber o que responder, ela se virou e foi embora, deixando para trás não apenas o banco onde estava sentada, mas uma história inteira que eu, finalmente, deixava de carregar nas costas. Quando cheguei em casa, outra mensagem de Clarissa me esperava. Já que você não ajuda, vou resolver isso do meu jeito. Não pense que acabou. Dessa vez, nem meu coração acelerou. Porque, pela primeira vez, eu sabia exatamente quem eu era. E quem eu não era mais. Eu imaginava que, depois de tudo, as coisas começariam a se acalmar. Mas estava enganada. Clarissa nunca soube perder. Muito menos aceitar que alguém a contrariasse. E, naquela noite, enquanto eu fechava as cortinas do meu apartamento, uma sensação estranha percorreu minha espinha, como se algo estivesse prestes a acontecer. O silêncio do ambiente foi quebrado por uma batida forte na porta. 3 batidas. Rápidas. Impacientes. Meu coração acelerou, mas me aproximei com cautela. Quem é? Mariana, abre. É importante. A voz era da Clarissa. Mesmo sem ver seu rosto, eu já sabia que não vinha nada bom dali. Ainda assim, abri a porta o suficiente apenas para vê-la, não para deixá-la entrar. Ela estava impecável, como sempre, mas o olhar era de alguém encurralado. Que foi agora, Clarissa? Ela empurrou a porta, mas eu bloqueei. Ela arqueou uma sobrancelha. Para com isso. A gente precisa resolver isso civilizadamente. Se fosse civilizado, você não estaria batendo na minha porta a essa hora. Seu rosto contorceu. A situação está fora de controle. Papai perdeu o emprego. Mamãe está surtando. A imprensa não sai da porta de casa. Você precisa retirar essa denúncia. Clarissa, eu já disse que não vou, você vai, ela gritou, a máscara de boa moça finalmente rachando. Você é ridícula, Mariana. Sempre foi. A família inteira sempre te carregou nas costas e agora você faz isso com a gente? A gargalhada que escapou de mim foi tão inesperada que até eu me surpreendi. A família me carregou? Clarissa, eu trabalhei desde os 16 enquanto você ganhava tudo de mão beijada. Vocês nunca pagaram nada meu. Nem sequer apareceram na minha vida quando eu mais precisava. Você devia pagar pela faculdade, sim.
Quem você pensa que é? Ela rebateu, o rosto rubro de raiva. Eu sou a pessoa que vocês nunca conseguiram destruir, respondi com calma. Ela respirou fundo, tentando recuperar o controle. Mariana, se você não retirar a denúncia, o papai pode ser condenado. Condenado, entende? Ele deveria ter pensado nisso antes de subir ao palco e me agredir. Clarissa me encarou com desprezo, mas havia algo novo ali, medo. Um medo que ela não sabia esconder. Tá bom, ela disse, dando um passo para trás. Se você quer guerra, você vai ter? Eu não quero guerra, Clarissa. Eu só não quero continuar sendo a escrava emocional de vocês. Ela ficou imóvel por alguns segundos, como se tentasse descobrir alguma última cartada. Então, percebendo que nada iria funcionar comigo, deu meia volta e saiu do corredor batendo saltos com força. Fechei a porta. E, quando o silêncio voltou, percebi algo que eu jamais tinha sentido antes: paz. As semanas seguintes foram uma montanha-russa. Meu pai respondia ao processo em liberdade, mas eram constantes as notícias de que ele perderá benefícios, respeito e qualquer imagem pública que tentará manter. Minha mãe, em entrevistas improvisadas, tentava culpar a universidade, a mídia, a sociedade, qualquer um que não fosse ela mesma. E Clarissa? Clarissa tentou de tudo: mensagens manipuladoras, ameaças indiretas, ligações chorosas. Uma vez, chegou a mandar uma foto da casa cercada por repórteres com a frase: "Olha o que você fez com a gente." Mas nenhuma dessas tentativas me abalava mais. A culpa, que antes era o combustível da minha vida, finalmente havia perdido espaço. Enquanto isso, minha trajetória seguia outro caminho. 2 semanas depois da entrevista, fui oficialmente contratada pela Tecnova. Era mais do que eu podia ter sonhado. Meu novo trabalho envolvia projetos inovadores, equipe colaborativa e uma rotina que não me esmagava, e sim me desafiava. No primeiro dia, ao entrar no prédio com meu crachá pendurado no pescoço, senti um arrepio. A sensação de pertencimento. De escolha. De vida realmente minha. O caso da agressão ainda repercutia, mas agora, quando apareciam notícias, eu era retratada não como vítima indefesa, mas como alguém que rompeu um ciclo. Recebia mensagens de desconhecidos dizendo que minha força os inspirava. Uma professora me escreveu dizendo que mostraria meu depoimento às alunas que tinham medo de denunciar abusos familiares. Era bonito e triste ao mesmo tempo: bonito porque eu estava ajudando alguém, triste porque tantas pessoas precisavam ser ajudadas. Certa tarde, enquanto eu ajustava alguns documentos no computador, recebi uma ligação da delegacia. Mariana? Aqui é o inspetor Barreto. Gostaria de informar que o processo do seu pai está avançando. Ele responderá formalmente por agressão e ameaça. Você será chamada para depor novamente na próxima semana. Suspirei, mas não de medo. Suspirei porque era um capítulo inevitável. E eu estava pronta. Obrigada, inspetor. E só mais uma coisa. A voz dele suavizou. Você fez o certo. Não se esqueça disso. Desliguei e olhei pela janela. A vida lá fora continuava seu ritmo normal, carros passando, pessoas apressadas, o sol refletindo no vidro dos prédios. E eu ali, finalmente parte desse mundo que sempre pareceu distante. Naquela noite, enquanto arrumava minha mesa, meu celular vibrou com uma última mensagem de Clarissa: "Parabéns, Mariana. Conseguiu o que queria. Acabou com nossa família. Espero que esteja feliz." Por um momento, fiquei olhando para a tela, sentindo o peso simbólico daquela frase. Depois, apaguei a mensagem. Sem responder. Sem hesitar. Porque eu sabia uma verdade que eles jamais aceitariam: eu não acabei com a família. Eu apenas parei de ser destruída por ela. E naquele gesto simples, de apagar a mensagem sem remorso, senti o encerramento definitivo de uma história que nunca deveria ter começado daquele jeito. Hoje, sigo minha vida sabendo que não devo voltar atrás. Que não devo carregar culpas que não são minhas. Que não devo amar quem só sabe ferir. E que, às vezes, romper é a única forma de sobreviver. Eu não reatei com meus pais.
Eu não procurei Clarissa. Eu não voltei para o passado. E, pela primeira vez, eu floresci. Se essa história mexeu com você, não esqueça de curtir o vídeo, isso ajuda demais o canal a alcançar mais pessoas. Se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e ativar o sininho para receber as próximas histórias emocionantes que eu trago aqui. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir sobre coragem, limites e libertação. E me conta nos comentários, você teria tomado a mesma atitude que a Mariana tomou? Teria coragem de romper com uma família que te machuca? Quero muito saber sua opinião. Ah, e não esquece de dizer de qual cidade você está assistindo, para que eu possa passar lá nos comentários e deixar um coração especial para você. Obrigado por acompanhar até aqui, sua presença faz toda a diferença.